Mande ver. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, obrigada, Gilberto, obrigada, Suzete, obrigada a Embi Morumbi. É muito legal estar nessa mesa, principalmente com colegas tão queridos e antigos, certo? Há muito tempo que a gente não está. Então, o título do nosso trabalho é Critérios de Projeto na Produção de Tecnologias Assistivas. Os autores, eu, da ECA USP, Juliana Reno, pós-doutoranda também da ECA, e o professor Chinampai, que é da PoliUSP. Ai, não acredito. Aqui não vai. Dividimos a nossa apresentação em três partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre os critérios de design que consideram o indivíduo não como uma pessoa excludente, mas sim na perspectiva da disabilidade, no suposto de desestigmá-lo, fazer a desestigmação. No segundo ponto da apresentação, a gente vai expor um panorama de dispositivos assistivos que contemplem três critérios de design que estão aí, estéticos, funcionais e simbólicos. E, por fim, não vai dar para fazer um estudo de caso, mas a gente vai apresentar rapidamente um estudo de caso que incorpora a pessoa no contexto da sua cultura, considerando para um projeto de prótese que incorpora os três critérios falados anteriormente. Então, o primeiro tópico, design como via para o alcance da desestigmatização. Partimos da definição de tecnologia assistiva, que são os produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, que na realidade têm como função promover a funcionalidade, mas também considera a autonomia, independência e qualidade de vida do indivíduo. É bom chamar a atenção que essa definição é da Lei Brasileira de 2015, salvo algum engano. Então, é uma definição mais atual. Uma outra coisa que a gente achou também importante colocar no trabalho são as visões de deficiência. Então, existem, mais importantes, quatro visões. A visão tradicional, que considera as pessoas como entidades divinas ou malignas. A visão médica, que é a ideia da deficiência como uma limitação das capacidades físicas, mentais e emocionais do indivíduo, e essa é a visão mais comum, certo? E a visão das limitações econômicas de trabalho, que considera o indivíduo com a capacidade de ele ser remunerado pelo seu trabalho. É importante chamar a atenção que essas duas visões, o centro da deficiência está na pessoa, certo? Que vai, contrariamente à quarta visão, que é a visão sociopolítica, em que a deficiência é função dos fatores sociais, econômicos e das forças políticas que trabalham junto e, na realidade, tenta buscar uma visão mais positiva da ideia de deficiência. Então, basicamente, a ideia aqui que a gente quer trazer é que a deficiência é uma construção social e ela depende muito da maneira como as pessoas dentro da sociedade constroem o significado dessa diferença, certo? Parte da sociedade, a gente não está considerando, obviamente, toda, de alguma maneira anexa determinados estereótipos e estigmas à pessoa com deficiência. Não é só a deficiência física, certo? É a pessoa diferente. E aqui a gente está pensando estigma como essa relação entre a pessoa que possui alguma diferença e as outras pessoas que avaliam essa diferença como algo negativo. E aí, a nossa perspectiva é exatamente buscar no design uma maneira de a pessoa se manifestar como ela é ou como ela gostaria de ser, exatamente no sentido de fazer a construção de sua identidade, a autovalorização da sua imagem corporal. Então, dois pressupostos: primeiro, considerar o design a partir da ideia de utilizar a perspectiva da desestigmatização, e a outra ideia, que é a mudança fundamental do conceito, da visão de deficiência, não centrada no indivíduo, mas sim que depende do contexto em que ele vive. Aí a gente partiu desse gráfico
é um gráfico, não é um gráfico, é um modelo, mas que estabelece, esse modelo é proposto por duas designers, esse modelo é vinculado ao design do vestuário, mas ao longo dos anos, tem 25 anos, ele tem sido utilizado nas várias áreas de design e também na parte de design médico. Então, a gente buscou esse modelo exatamente para tentar estabelecer essa correlação entre esses três elementos: estética, funcionalidade e expressividade, considerando o consumidor no centro, é o alvo, certo? É o elemento principal, e ao seu redor temos a cultura, que serve como um filtro entre o indivíduo e os requisitos que ele propõe na construção do objeto de design. É importante chamar a atenção que nesse modelo, esses três polos, eles não são mutuamente exclusivos, eles existem ao mesmo tempo, exatamente para que possa estabelecer essa correlação e assegurar esse design que visa atingir o consumidor-alvo dentro da cultura. Aqui, a partir desses pressupostos que a gente colocou, tomando em referência alguns autores, a gente fez um mapeamento dos requisitos de projeto. É importante chamar a atenção, obviamente, que cada projeto tem os seus próprios requisitos, e o design faz o perfil do indivíduo, do consumidor, estabelecendo exatamente as suas características psicológicas, demográficas, as necessidades, e aqui a gente partiu na perspectiva de fazer um mapeamento de requisitos de projeto, pensando a construção de uma prótese. Então, não vou me detalhar nesse gráfico aqui, porque quando a gente mostrar o estudo de caso, de repente não, com certeza, eu vou voltar a esses requisitos, destacando como esses requisitos foram utilizados no estudo de caso. Importante chamar a atenção exatamente o que está no centro, e a perspectiva de que, no estético, as características formais em que é estabelecida uma gramática gramática, uma sintaxe a ser utilizada para a configuração do objeto. Na parte funcional, estudar exatamente como os sinais do objeto indicam a possibilidade de ele vir a ser utilizado, e na questão simbólica, quais os valores que representam o indivíduo nesse objeto. Aqui, na realidade, a gente propõe, e que no último slide eu vou retomar de uma maneira, tentar fazer de uma maneira um pouquinho menos correndo, a ideia de que a gente está saindo da perspectiva de um dispositivo simplesmente assistivo, certo? Mas para a ideia de um dispositivo mediador de transformação, que o indivíduo está no centro, dentro da cultura, e que estabelece exatamente a possibilidade de ele estabelecer rever a sua autoimagem, valorizar a sua autoestima. Eu acho que, por enquanto, é isso, e aí eu passo para a Juliana. Por favor, Juliana. Legal. Eu, né? Isso. Mônica, você pode tirar o zoom da tela? O zoom da tela, tá legal. Aqui é Isso aí, melhor? tá ótimo. Isso, perfeito. Bom, nessa segunda parte, então, faremos um panorama dos dispositivos assistivos para perda visual, auditiva e motora. Então, no caso dos dispositivos assistivos voltados à perda visual, traremos o exemplo do óculos, por exemplo, que em uma visão mais difundida seria um dispositivo que permite corrigir a visão e cujo projeto muitas vezes é pensado isoladamente do corpo, e no qual a produção, e aqui nos referimos ao modelo médico, né? Ele costuma ser em série. Em uma visão mediadora de transformação, então a gente vê na segunda parte aqui da tela, o dispositivo assistivo voltado à perda visual, ele é pensado a partir de uma relação direta entre o designer e a pessoa para quem se projeta. Então, dessa forma, se adequa à totalidade do corpo, incorporando ali a necessidade de variedade, de escolha, né?
essa nova visão posiciona o óculos como um acessório ou, como o Pauling coloca no livro dele, como eyewear, né? Um acessório mesmo. Pode passar, Mônica. Aqui podemos comparar essas duas visões, né, do óculos como modelo médico desenvolvido para atender uma necessidade específica e também no outro lado direito o acessório ou eyewear como produto mediador de transformação. Então a gente vê os dois contrastes aqui. Pode passar, Mônica. Aqui a gente traz um exemplo, né, de um projeto vinculando a visão do óculos como um mediador de transformação, no qual o projeto permite a personalização aproximando o fabricante e o usuário, né, a pessoa que projeta e o usuário. Neste caso, o projeto de base paramétrica, ele define as medidas da armação de um óculos, né? Então, como a gente pode ver nas imagens, a partir da digitalização do rosto do indivíduo, adequando então o produto a requisitos ergonômicos e, consequentemente, promovendo conforto, estética e durabilidade à peça. Então, o indivíduo aqui que utiliza o produto, ele também se torna um colaborador do projeto. Podemos passar. No caso dos dispositivos assistivos voltados à perda auditiva, a gente vai trazer aqui o exemplo dos aparelhos auditivos e implantes cocleares, né? Que em uma visão mais difundida seria um dispositivo que simplesmente permite amplificar a audição e no qual o pressuposto de projeto é a invisibilidade. Então, para todos, o pressuposto é que ele não apareça. Em uma visão mediadora de transformação, que seria esse oposto, o dispositivo assistivo voltado à perda auditiva, ele é pensado a partir do contrário, né, de expor o dispositivo ao invés de escondê-lo, amplificando sua performance com isso e explorando novos formatos, incluindo o projeto do dispositivo em relação ao corpo. Então, essa nova visão posiciona o aparelho auditivo como um acessório e aqui o Pauling novamente faz traz uma nova terminologia como o hearwear, né? Podemos seguir. Aqui a gente pode comparar essas duas visões, né, do aparelho auditivo como modelo médico à esquerda, desenvolvido para atender uma necessidade específica, e no lado direito a gente percebe esse acessório ou hearwear, né, como diz o Pauling, como um produto mediador de transformação. Podemos seguir. Aqui alguns exemplos de aparelhos que procuram explorar novos formatos, seja pela presença ou ao se tornar bastante visível, ou pela personalização e comparativo, comparando esse dispositivo a uma joia, ou aplicação de cores, ou definição de estampas pré-definidas pelo indivíduo, né? Podemos seguir. Então, existem modelos auditivos padrões que são customizados por indivíduos que têm a deficiência auditiva, indo no contraponto da invisibilidade. Esses casos que a gente vê nessa imagem a seguir, né, são exemplos que foram apresentados em fóruns na internet, onde o usuário apresenta suas criações ampliando sua autoconfiança e desconsiderando, assim, restrições do estigma impostos pela sociedade. Aqui, o indivíduo, ao inserir características estéticas no produto, acaba por refletir sobre sua imagem corporal, refletindo, assim, sobre sua própria identidade. Mônica, pode passar. Então, no caso, agora chegamos no terceiro dispositivo, que seria o dispositivo assistivo voltado para a perda motora. E aqui a gente traz o exemplo das próteses de membros, que em uma visão mais difundida seria um dispositivo que permite recuperar funções específicas motoras, seja do braço, braços, perna ou pernas, desse indivíduo que tem amputação. Né? Nesse modelo de prótese, ele prioriza a funcionalidade da região afetada, né? Então, de modo a permitir essa execução das funções mais básicas. Então, numa visão mediadora de transformação, esse dispositivo assistivo voltado à perda motora, ele é resultado de um projeto transdisciplinar que é pensado para além dessa funcionalidade que é local, né? Então, permitindo que um indivíduo possa refletir a sua própria identidade e ampliar, assim, a sua inserção na sociedade. Essa nova visão posiciona a prótese médica como um acessório ou prótese transformacional. Posso? Pode, Mônica.
Então, aqui a gente faz um comparativo entre essas duas visões, então, da prótese de membros como modelo médico, desenvolvido para atender, então, essa necessidade específica, e do lado direito, o acessório ou prótese como um produto mediador de transformação. Podemos passar? Aqui um exemplo de um projeto vinculado à visão da prótese como mediadora de transformação, que é o caso da Cooper Hewitt Leg, do Scott Summit, onde uma prótese de perna ela foi projetada a partir de medidas do membro residual de um indivíduo. E o desenvolvimento dessa prótese em específico só foi possível pela utilização das possibilidades algorítmicas em software CAD. Então, ao se projetar a perna com uma estrutura que promovesse leveza, resistência e amortecimento de impacto, foi necessário partir de uma digitalização do membro residual e adaptar a estrutura de modo que essa não fosse pesada, então ela tivesse essa estrutura que desse leveza. A perna foi fabricada digitalmente pelo método aditivo de SLS, que é o de sintetização seletiva a laser, em poliamida. Então, ele é bastante resistente. As juntas também dos joelhos permitem uma movimentação natural no conjunto da prótese e tem bastante durabilidade. Podemos seguir. Não, agora a gente vai entrar com o estudo de caso que a Mônica vai trazer para a gente. Na verdade, não vai aqui dar para a Mônica, gente. já foram 15 minutos aí, vai Mentira, controlando, então tá? deixa eu só terminar rapidinho. Destacar essa prótese, que na realidade é uma prótese bem legal, é da Hero Arm, que é da Open Bionics, e na realidade o que a gente está querendo mostrar é que ela tem essas três características estético-funcional e simbólico, e o que é que a gente fez? E aí vai dar mostrar no artigo. Aqui a gente mostrou a possibilidade de configuração visual que ela tem, incorporando todas as possibilidades de capas que são passíveis de serem reajustadas pela customização e até incorpora a personalização. Aqui as questões da funcionalidade, ela é bastante versátil, tem um modelo tem um comando que pega, e aí fica com o objeto parado, o pulso tem 6 possibilidades de ser movimentado, ela carrega até 8 quilos, então a questão da funcionalidade, e aqui é exatamente a questão simbólica, que pela possibilidade de customização e personalização que algumas têm, a ideia de que o indivíduo se adequa à cultura, escolhendo o eixo, aquele tipo, em função do ambiente, em função das suas emoções em determinado momento. E por fim, só essa aqui, que é a ideia de pensar esses produtos assistivos, mediadores de transformação, como que, retomo um artigo que já foi explicitado, a ideia de prótese transformacional como extensões físicas e psíquicas que incorporam arquitetura variável com possibilidade exatamente de estabelecer essas transformações. Acho que não vai dar para fazer a conclusão, Não. mas eu acho que a ideia é exatamente essa, pensar a desestigmatização a partir dos 3 critérios e estabelecê-los de uma maneira interdependente para que a gente possa viabilizar esses elementos de transformação. Uma coisa só importante, a própria Hero Arm diz o seguinte: transformar a deficiência em um superpoder. E o nome da empresa é Hero Arm. Gente, muito obrigada. Desculpe aí o excesso de tempo Obrigada. passado. Valeu. Obrigado, Mônica. Agora, vocês podem parar de De compartilhar. compartilhar. Agora, Aqui. pela sequência, é o grupo CAT, né? Eu e o Fernando, tá aí, a gente vai apresentar. Eu vou fazer uma geral, o Fernando vai comentando. Deixa eu ver. Estão me ouvindo? Tamo. Fernando. Ótimo. Oi, turma, boa tarde. Prazer estar aqui e ver todo mundo. Deixa eu compartilhar aqui.
Bom, prazer a gente estar aqui nessa mesa, né? Participando dos grupos aí e tal, com os colegas. O CAT, né, são esses membros aí que estão participando hoje e tal. O tema que a gente vai apresentar é arte em sintonia com o meio ambiente. Deixa eu marcar o tempo aqui, senão. Contexto da arte, ciência e tecnologia no Brasil, tá? Bom, a gente percebe que essa relação da arte com o meio ambiente ela vem se modificando durante os períodos, né? Eu peguei mais os períodos históricos, tal, né? Esses 5 períodos, tal, e como que vai mudando a visão de mundo e vai mudando as representações, a arte, tal, em cada contexto, tal, desses períodos, tal, né? Ah, Na pré-história, a gente percebe assim que as imagens, né, que a gente tem, o meio ambiente quase não aparece. Aparece mais os animais, os seres humanos, a coisa da caça, tal, né? Parece que o meio ambiente tal seria igual a água para os peixes, né? Os peixes não pensam na questão da água uma vez que eles estão inseridos, mergulhados, tal. Então, nas representações, nas imagens, dificilmente aparece o meio ambiente. É mais os animais e as pessoas tal, né? E o ser humano está integrado ainda, né, no meio. Daí a gente percebe que na antiguidade já começa a aparecer mais, né? Então a gente vê nessas imagens do Egito e tal, né, a questão da agricultura. Então a agricultura parece que já, né, está mais presente no cotidiano e nas próprias imagens começa a aparecer atividades onde o ser humano, né, está dentro do ambiente, modificando tal, né? Já tem essa coisa da agricultura tal, né? Então, a gente percebe que começa a aparecer mais o meio ambiente e a natureza tal. Daí, na Idade Média, já é uma coisa mais, né, a coisa da teologia tal. Daí a gente percebe que poucas imagens, a não ser Giotto, tal, a gente vê algumas imagens dele onde tem no fundo aparecem algumas coisas do meio ambiente, né? Mas predomina essa questão dos anjos, né, das cenas bíblicas, tal, e o meio ambiente mesmo não aparece tanto, a não ser em algumas obras do Giotto, tal, né? Agora, na Idade Moderna, a gente já tem uma mudança grande, né? Então, a gente pega a questão da natureza como fonte de referência, né? Para ser representada através de cenas tal, mas ela está presente tal, né? A gente vê nas imagens a natureza, o meio ambiente, né, o ser humano dentro desse meio ambiente tal. Daí, na idade contemporânea, a gente já passa da questão da representação para a interpretação, né? No campo da arte e tal. Então, a gente vê esses movimentos impressionismo, fauvismo, abstracionismo, que já não é o meio ambiente representado, mas aí começa a ser interpretado, aí começa a ser pensado, refletido a partir de outros pontos de vista, de outras características, tal, né? E daí, na idade contemporânea, a gente tem um aspecto aí importante também, né, que é o surgimento da fotografia, da tecnologia, que muda a visão também sobre o meio ambiente, né? Ele colabora muito na questão da educação ambiental, através das imagens, e o ser humano começa a ter uma outra visão do meio ambiente. Começa com as fotografias aéreas de pombos, depois de balões, tal, até satélite, onde a gente tem uma visão do planeta Terra como um todo, tal, né? Das fotografias aéreas via satélite, que a gente consegue ver outros pontos de vista, começa a ver a questão dos incêndios, e muda a visão, né, que a gente tem do meio ambiente. Então, a tecnologia aí da fotografia tal, acho que depois o Fernando pode eh, comentar alguma coisa aí, né? Só vou terminar a coisa, passar bem rápido aqui para daí, na idade contemporânea também, né, na arte contemporânea, a gente muda também, não só da representação para a interpretação, mas a arte se relaciona mais com o político, o social, né? Século XX, a questão ambiental torna-se tema, a questão do antropoceno, né, a questão das condições climáticas, tal. Então, a arte passa a ser mais uma coisa política e social também, né?
Daí a gente já começa também a ter outras formas de representação que não só a imagem, a pintura e tal, né? Então a gente vê, né, ah, essas diversas formas aí, esses diversos artistas tal, que começam, de certa maneira, fazer uma crítica, né, a toda essa questão do antropoceno, das crises climáticas tal, que a gente vê em várias obras de alguns artistas que estão aí também, tal, né? Ah, Daí, nessa relação da arte, ciência e tecnologia, né, começa século XX, essa relação sempre existiu, mas em termos do termo mais específico, começa a acontecer mais a partir da arte cinética, a videoarte, quando a tecnologia, né? Então, essa relação sempre existiu, mas a relação arte-tecnologia, tal, ciência, o movimento começa mais a partir da arte cinética, tal, para frente, tal, né? Daí a gente vê esse mapa aí com os vários grupos de pesquisa, né? A gente está nessa mesa aqui, que é quase 30 ou mais grupos que tem pelo Brasil, tal, né? E eu peguei alguns aí, tem 10 aqui, pelo menos, que trabalham com essa questão do meio ambiente, né? É muito forte a gente ver, né, essa questão do meio ambiente com o pessoal que trabalha com essa relação da arte, ciência e tecnologia, né? Está voltado para essas questões. De alguma maneira estão, né, falando, né? Eu peguei mais obras, mas tem muitos grupos que são mais teóricos e também publicam, escrevem sobre essas questões também, né? Então é muito forte essa questão do meio ambiente aí nesse grupo e tal. Tem alguns só para a gente ter algumas ideias, né? Aqui, corpos informáticos, da Bia Medeiros, né? Fazer aquelas performances. Eu ainda tem essas peruas lá em Brasília, que ela plantou, né? Então fica quase que um monumento, né? Essa questão aí. O grupo do Gilberto Prado, né, que tem esse trabalho da Moreiras, tal, né, que tem, foi exposto lá no FAIO, tal, né. Tem esse máquinas de choque também, que ele tira energia através dos vegetais, dos legumes, tal, né, tem toda essa questão da energética, tal. Nano aí, né, do Guto Nóbrega, da Malu Fragoso também, né, bem conhecido esses trabalhos que desenvolve sobre a relação do ser humano com a planta, essa conexão, né, a questão das abelhas, da Malu Fragoso, tal, né, tem todos esses projetos que pensam essa questão do meio ambiente e tal, né. Ah, Daí o grupo de arte computacional da UNB, né, onde a professora Suzete acabou de apresentar essa obra, que é um aquário que tem uma a câmera que pega a imagem e tal, né, das pessoas e produz uma imagem que vai interferir dentro do aquário, do ambiente, né, que tem com as plantas tal, né, toda essa questão aí. Daí tem outras obras também que ela faz mencionando esses temas aí, né. O JIP, né, da Unesp, da professora Rosângela, da Fernanda Duarte também, né, tem esse trabalho com o Fernando Fogliano, aí depois ele pode comentar aí também um pouco mais sobre essa obra. Grupo Realidades, lá da USP, com a senhora Laurentes também, né, tem essa discussão com as estrelas, né, e a Terra tal, e tem esse em memória também que foi em relação à Covid e tal, né, é, que é uma coisa que vai os direitos humanos, né, da Constituição de 88, conforme as pessoas iam morrendo, essas palavras iam se diluindo, ia se desfazendo, todo esse contexto e tal, né. Tem esse trabalho das Minds, da professora Raquel também, que ela, né, trabalhava com games e tal, e tem essa relação dos micro-organismos, né, com os seres humanos e tal. O Labtech, da professora Val Sampaio, né, que ela fez vários projetos aí da água, onde os grupos foram lá, passaram uma semana lá no Rio Amazonas, desenvolvendo vários trabalhos, tem várias obras também, tal, né? Tem aqui também o Act Lab lá do César Baio da Unicamp, tal, né, que ele trabalha com essa outra artista aí, onde trabalha a questão dos micélios, das redes, tal, e faz uma relação, né, das redes dos micélios dos vegetais com as redes da internet, tal. Aí tem o grupo CAT, né, que é o nosso grupo, que a gente começou a
discutir essa questão dentro do contexto do antropoceno, tal, de que todas as obras de arte e tecnologia praticamente se utilizavam de energia, né? E a gente começou a desenvolver projetos onde a gente não utilizava mais energia comercial, né, computador, essas questões, e começamos a desenvolver projetos interativos ainda através de energia que era gerada através do contato das pessoas com a própria obra, tal, né? Bom, em síntese é mais ou menos isso. Acho que o Fernando poderia comentar aí algumas coisas. Se quiser que Tá. eu volte algum slide, deu Não, 10 eu vou minutos, você fazer tem 5 minutos ainda. em 5 minutos, né? Me controla aí, tá? Vocês me conhecem, né? Então, eu só queria, esse trabalho é um trabalho que esse texto a gente está desenvolvendo, né? A gente está olhando assim essa questão da natureza e a relação com a arte, e a gente vai percebendo um certo protagonismo, né? Da questão do meio ambiente, vai crescendo, né? E primeiro de forma representacional, depois uma pegada mais interpretativa. E eu vou já pular logo para o contemporâneo, que eu acho que é onde as preocupações estão mais afloradas, né, com essa questão da crise ambiental, né, e a gente começa, então, a produzir esses projetos artísticos, tendo muito em perspectiva questões ambientais, né. Eu posso falar bem de perto de dois que eu participei diretamente, esses do CAT, e o ano passado, lá com o pessoal do GIP, do Arte e Ciência, que é essa questão muito próxima dessas crises ambientais, né? No caso do CAT, uma discussão sobre a energia, né? Como é que a gente vai lidar daqui para diante com a energia de forma sustentável. E do GIP, do Grupo Arte e Ciência, é uma discussão que me interessa muito, que é essa questão da consciência nas plantas, não tanto para pensar a consciência nas plantas, mas para pensar a consciência nas plantas que a gente tem também e compartilha. É uma maneira da gente se ver integrado a esse processo todo que a gente quer discutir e trabalhar e buscar uma conscientização maior, né? Pensando como é que a gente vai considerar a ação do artista nesse processo, né? Então, pensando a arte como produção de conhecimento, pensando a arte como uma produção de um tipo de conhecimento intuitivo, e aí a gente vai encontrar essas discussões no Bergson bastante, né? E a arte como um meio de produção de conhecimento que se articula entre a ciência, a filosofia e as tecnologias, buscando essa discussão sobre a nossa própria permanência, né? Com essa questão que se coloca do antropoceno, a gente está vendo que a representação da arte, né, ou a arte imbricada nas representações, ela está se dando num momento muito particular, né, que é o que a gente está vendo agora, muito de perto agora, com a crise das chuvas lá no Rio Grande do Sul, das enchentes, e agora nós estamos em pleno processo do incêndio no Pantanal, né? E pensando muito qual é o papel do artista nesse processo, e pensando a arte como uma atividade imbricada nas questões políticas, sociais, né? A arte como ativismo. Acho que é basicamente isso. Isso a gente agora vai desenvolver o texto, né? E a gente vai poder expandir melhor essas ideias. Legal, Fernando. Falei no Então, tempo? deu 14 minutos. Opa! Bom, agora nós vamos. Depois vai sobrar um tempinho aí para uma discussão geral, tal, né? O Labate, a professora Nara Santos e o Fernando Codevilla. Isso, tá joia. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Boa tarde a todos. Mais uma vez, aqueles que eu não tinha conversado antes. Um minutinho aí, só o Fernando está compartilhando, Gilberto.
Estou muito desabituado ao Zoom aqui, mas Tranquilo, aí vocês conversem com o Milton que está coordenando a mesa. Eu tô só de público aqui curtindo as apresentações. E o Gil já passa a bola, né? Ah, não, não. Mas é uma bola muito bem passada essa, né, Nara? Que nem você, É, Fernando, claro, para todo mundo que está aí na mesa, dá para passar a bola tranquilo, não tem nem o que pensar. exatamente. Tudo maravilha. Acho que em documento, né, Fernando? Não sei onde é que tu tá. eu tentei. Agora apareceu aqui. Tinha que ir para as preferências aqui do computador para poder liberar o Zoom, a ter acesso. Mas agora já foi. Tá. Entrou aí, né? Entrou. Ele tá com a tabelinha do lado, só acho que agora já entra primeiro. Isso. Bom, então, colegas, nós estamos aqui, né, Fernando e eu e Fernando, representando o grupo de pesquisa Arte e Tecnologia do CNPq e o LABAR, que é o espaço onde a pesquisa acontece na Universidade Federal de Santa Maria. Somos os dois professores do programa de pós-graduação em artes visuais e atuamos na linha, né, de arte e tecnologia. E vamos compartilhar, então, hoje com vocês algumas das exposições e festivais, né, que o LABAR desenvolveu em 2023, e depois acabamos também inserindo mais alguns eventos. A ideia é compartilhar um pouco dessa realização através, né, desses... Pode passar, Fernando. Desses festivais. Temos ali, então, eu só ia comentar, dei uma respirada antes. Então, a gente previu, né, o Festival de Arte, Ciência e Tecnologia, o Facto 10, integrado à Bienal Sur da Argentina, que aconteceu todos eles no ano passado. As duas exposições do Labar, dos 18 anos, né, uma no MACT e outra no MASM, também aqui na cidade. A exposição Botânica Tirânica, que é da Gisele Beigelman, que aconteceu também no MACT. E aí, só para lembrar, né, o MACT é o Museu de Arte, Ciência e Tecnologia, que a gente organizou na universidade, que está funcionando desde 2021, idealizado pela gente. E depois também a gente inseriu o 18º Simpósio de Arte Contemporânea, o Futuro das Ações Museais, o 6º Assimetria e o MVV 2023, que são também eventos que a gente desenvolveu no ano. Então, o laboratório ele tem um caráter teórico-prático. A maioria de vocês conhecem o espaço, as nossas ações, já participaram de exposições e festivais, e a gente vai compartilhar, então, um pouquinho com vocês essa nossa ação. Tá joia, então sigo daqui só comentar, né? Boa tarde a todo mundo, prazer, né, de estar aqui com vocês. Seguindo aqui, a gente tem então a coordenação do Labar, né? O Labar foi criado e, enfim, tem a coordenação da professora Nara, e eu ingressei no Labar finalzinho de 2007, início de 2008, e agora venho também na vice-coordenação aí para prever também a continuidade, né, das atividades do Labar, assim que a professora Nara se aposentar, como ela já tem anunciado, né, noticiado bastante, né, e de certa maneira já comemorado aí antecipadamente, mas a ideia é a gente tentar, né, buscar dar continuidade para essa produção que o Labar vem desenvolvendo ao longo do tempo, né. Aqui a gente tem a equipe que não é exatamente a equipe atual, mas a equipe que justamente marca essa produção, né, que a gente vai apresentar aqui, que foi do ano de 2023, que é composta então por docentes, né, das artes visuais, tem professoras de outros centros também, do CT, do Centro de Tecnologia, o CCNE, que é o Centro de Ciências Naturais e Exatas, estudantes de graduação, de pós-graduação e, enfim, né, uma equipe e de Colaboradores também. Colaboradores também com estágio de pós-doutorado também. Aqui tem o site, né? A gente tem o site dentro do site do Labar vinculado ao site institucional da FSM, onde a gente também mantém sempre atualizado com, né, os eventos, enfim, com todas as produções. Então a gente encontra, né, os catálogos, as divulgações dos eventos conforme eles vão ocorrendo. E aí na sequência passo para a Tinara sobre o Facto. Sim, então nós temos, né, tivemos ano passado a 10ª edição do Facto, finalizamos essa década numa parceria conjunta também com a Mariela Xereg,
O evento começa, né, com uma idealização dentro do Labar, eu coordenando junto com orientandas, né, de mestrado na época, depois também de doutorado que se agregaram, e a partir de 2017 com a curadoria conjunta da Mariela e a partir de 2021 do Fernando. O interessante desse festival é que ele integra a Bienal Sur da Argentina, que dá bastante visibilidade, considerando, né, que nós estamos no centro do Rio Grande do Sul, né, na região de Santa Maria, que a nossa universidade, né, é uma universidade fora do circuito capitalino, então a gente tem também uma necessidade, né, de estabelecer outro tipo de conexão e trazer pessoas para a cidade, enfim, a fazer mostras. Esse também é um dos objetivos do laboratório. E o facto, né, é o evento que tem nos dado bastante visibilidade. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos, então, o evento acontecendo no MACT, também divulgado no Instagram. A gente colocou aqui, compartilhando as peças no Instagram, os cards, em função dos artistas que apareceram. Então, artistas do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, alguns rostos conhecidos, aqui até a volta aqui também. E a ideia sempre é reunir, né, artistas latino-americanos, brasileiros e dos outros países hispânicos e também ibero-americanos. E recentemente estamos com artistas, né, da América do Norte em função da ida da Mariela para os Estados Unidos. Mas a parceria é sempre feita, né, com a Argentina. Então a ideia é que a gente possa, né, além de ter a mostra local no museu, em loco, ter também, né, a mostra divulgada nas redes e, sobretudo, né, as obras com acesso no YouTube do Labar. Então, de certo modo, a gente tem um registro permanente, né, de todas as nossas ações. Aqui tem o catálogo do Facto. Todos os anos a gente faz um catálogo do evento, consideramos importante isso em termos de produção, né, também para referendar um pouco do que é essa relação de teoria e prática que nós sempre primamos, né, dentro do laboratório. Bom, acho que dá para passar outra imagem, Fernanda, eu comento. Então, o Facto reuniu, né, esses artistas de diferentes países da América Latina. Teve como argumento curatorial no ano passado, né, a transdisciplinaridade pensada a partir da natureza e metamorfose. As concepções de natureza que nós pensamos, né, em relação à metamorfose estão fundamentadas em Immanuel Kotcher. Ele diz que sempre nascemos de um corpo, de um outro corpo, e é isso que nós precisamos chamar de natureza. E nascer é acrescentar um elo na corrente de transformação da vida. Cada espécie é a metamorfose de todas aquelas que vieram antes dela. Uma mesma vida que molda em si um novo corpo e uma nova forma de existir. Então, no festival, a gente trata disso, né? Dessa vida na sua diversidade, na particularidade, na natureza que nos transpassa e daquilo que habita, né, em nós. E a gente usa também um outro autor como fonte, né, para esse argumento curatorial, que é o Ailton Krenak, para quem a vida está em nós e não fora. Então, as obras tratam também, de uma certa maneira, de sustentabilidade, né, desde biomas regionais, da energia dos vulcões, dos corpos sensoriais, até as profundezas dos oceanos, e assim como, né, a natureza resiste. Então, a ideia, né, dessa exposição Natureza e Metamorfose resulta da experiência, vivência, colaboração de humanos e não humanos que coabitam, né, o mesmo planeta. Para que vocês tenham uma ideia, então, também dessa nossa relação, como eu disse, teórico-prática. Dando sequência aqui, o outro evento que foi organizado também ano passado foram 2 eventos, na realidade, comemorativos dos 18 anos do Labar, né? Então, teve uma exposição que aconteceu no MACT, no espaço do Museu Arte, Ciência e Tecnologia, que foi a exposição Arte, Ciência e Tecnologia, e foi uma exposição que privilegiou, né, apresentar os trabalhos dos integrantes do grupo de pesquisa, do Arte e Tecnologia, né, o grupo CNPq que enfim, né, desenvolve as atividades no laboratório, né, no Labar, e a gente trouxe trabalhos, então, de artistas, né, nacionais e alguns artistas também internacionais que foram apresentados lá no espaço do MACT, né? Então, a ideia foi buscar justamente esses parceiros, né, todos parceiros aí do Labar, né, de longa data, para comemoração desses 18 anos. E, da mesma maneira, né, trabalhando com a ideia do argumento, né, curatorial transdisciplinar, na relação entre arte, ciência e tecnologia, com questões da natureza, sustentabilidade, ciências cognitivas e, enfim, outras questões aí, como eu passo para a Nara
comentar um pouco melhor. Sim, aí nós usamos, né, como referência alguns autores conhecidos, como Stephen Wilson, para pensar, né, as relações emergentes nessas 3 áreas, arte, ciência e tecnologia, o Edward Shankin para pensar sistema, o Oliver Grau para pensar arte virtual, mas sobretudo o Edgar Morin, né, para discutir a transdisciplinaridade, que é um autor que vem colaborando conosco bastante tempo. Então, nessa exposição, a busca, né, era por obras que dialogassem, né, com o tempo, com a natureza, com a sensibilidade, sustentabilidade, me desculpem, as ciências cognitivas, robótica, bioengenharia, inclusive a vida artificial. Então, aí é uma visão que vocês têm também do espaço do MACT. E em seguida também aconteceu a mostra no MASME, no Museu de Arte aqui de Santa Maria, que foi a exposição Estar com o Tempo. Então, essa exposição também buscou apresentar trabalhos dos integrantes do Labar, né, tanto docentes, discentes, pesquisadores que já passaram pelo laboratório, né, outros que estão ainda trabalhando com a gente, e, enfim, trazer esse recorte dessas produções desenvolvidas tanto na graduação quanto na pós-graduação. E, da mesma maneira, né, buscando sempre trabalhar com o argumento curatorial transdisciplinar, com uma abordagem dessa produção contemporânea organizada em 3 momentos, né, que seria da natureza, corpo e introspecção. Aí, se tu pudesse só voltar um pouquinho naquela imagem da Ana Barros, eu gostaria só de fazer um comentário antes de falar do argumento, Fernando. Para quem não sabe, a Ana Barros esteve em Santa Maria em 2009 pela primeira vez e depois foi nossa parceira em vários projetos, inclusive a Cristina Landerdau defendeu a tese sobre o trabalho da Ana, que foi doado aqui para a universidade. E a Ana, então, ela de certa maneira, segue sendo, né, uma referência para nós, todos do laboratório, não apenas pela doação da obra, né, de 200 milhões de anos, Árvore e Pedra, para a universidade, para o MACT, mas, sobretudo, porque ela nos fez pensar, né, nas relações de interdisciplinaridade, multi e transdisciplinaridade, que foi o termo que passamos a usar desde a exposição dela aqui. Então, uma homenagem para a Ana também, que estava presente nessa mostra dos 18 anos. E aí, em relação ao argumento propriamente dito, né, nós partimos da concepção do Boris Groys, né, que define ser contemporâneo como camarada do tempo, pensando, né, as produções artísticas que questionam a complexidade, as proposições, as reflexões transdisciplinares em 3 momentos: natureza, corpo e introspecção. Tudo isso relacionado, né, com a natureza interpretada pela tecnologia, o corpo potencializado pelo digital e uma espécie de introspecção vivenciada, né, por cada um de nós nas redes sociais. Temos uma outra autora também, que é a Flávia Costa, para quem a humanidade está vivendo o tecnoceno, que seria uma declinação do antropoceno, uma época em que o homem deixa rastros no mundo, comprometendo não apenas as populações de hoje, mas também as próximas gerações, o que implementa, né, um certo risco. Aí vocês podem perceber também, né, que diferentemente do espaço do MACT, no mezanino do Planetário na Universidade, que é o nosso museu com o qual o Labar tem vínculo direto, nós temos esse que é o espaço do MASME, aonde o espaço o ambiente é completamente diferente, né? Todo iluminado, de certa maneira, prejudica um pouco as projeções. Nesse caso, a foto também não ajudou muito, mas é uma realidade com a qual a gente convive. Temos depois a exposição Tirânica Botânica, que foi uma individual da Gisele Beigelman, que foi organizada por mim e pelo Fernando durante o ABCiber também, e foi bem interessante como nós conseguimos, né, Fernando, apresentar só através das projeções esse trabalho da Gisele. Teve uma visualização bem importante, assim, uma visitação bem importante. Pode passar, Fernando? Essa que eu acho que é uma imagem que dá para ver um pouquinho melhor. Então, quando convidamos a Gisele e quando pensamos na exposição dela no MACT, que é esse espaço, né, semicircular, pensamos num modo de exibição que valorizasse a amostra,
com algumas das obras dela, né? E apresentamos para ela a proposta expográfica, que ela concordou, enfim. Então, foi um outro modo de exibição, né, dessa exposição adequada ao ambiente do MACT. Nos utilizamos também do COTIA, para quem, né, o mundo que habitamos é uma realidade vegetal, graças às plantas fazerem parte da matéria e do espaço que nos rodeiam, e com isso um mundo onde se reorganizam e se rearranjam a realidade, tornando-a um lugar um pouco mais habitável e vivível. Essa exposição da Gisélia é toda feita em inteligência artificial, né? E ela trabalha com uma ideia de ecossistema extranatural e multiespécies, transgredindo, né, o conhecimento científico. Então, propusemos uma amostra que foi bastante interessante, né, para o MACT, para a universidade, para a região, como todas as outras, né, claro. Aqui nós temos o Simpósio de Arte Contemporânea, né, Fernando, que acontece também há 18 anos, a cada ano com uma temática diferente. No ano passado, discutimos o futuro das ações museais, até porque, né, nós tínhamos também e temos, né, o museu como uma referência. Sempre, o evento desde a pandemia está acontecendo online, segue online, e temos participantes, né, enfim, do país e do exterior colaborando conosco. Na sequência aqui, mais outros 2 projetos também que estão já, né, em atividade há algum tempo no Labar. Tem a Simetria, que é o Festival Universitário de Cinema Audiovisual, que é um festival que ele tem uma área de abrangência somente aqui na região sul, né? Então a gente pega do Brasil, a gente aceita trabalhos do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e também dos países aqui vizinhos, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. É um festival de cinema com 3 categorias, né? A gente trabalha com ficção, documentário e experimental. E aconteceu na 6ª edição ano passado. Esse ano a gente está na 7ª edição, que acontece inclusive amanhã e quinta-feira aqui as exibições. Ele é um evento que ele também é realizado em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Um projeto colaborativo. Esse ano, excepcionalmente, não vai acontecer em Santa Catarina devido ao afastamento da professora que coordena, mas, enfim, para ano que vem já deve retomar a parceria e a atividade. E esse outro evento, que é um evento um pouco mais recente, né, está na sua 2ª edição, que é a MVV, a Mostra de Vídeo ao Vivo, que é um evento que trabalha com o videomapping e com o live cinema. Então, ele acontece aqui, ele é um evento que acontece no espaço público aberto, né? A gente realiza num bairro que é patrimônio histórico aqui, arquitetônico da cidade, que é a Vila Belga, onde tem uma arquitetura específica, né? Como a gente vê nessa casa aqui da foto. E a gente está também, né, como foi a 2ª edição no passado, em 2023, foi o primeiro ano que a gente abriu o edital também para receber trabalhos, mas esse tem aí, ele recebe trabalhos do Brasil inteiro. A gente recebeu até trabalhos do exterior por vínculos que tinham estudantes já do exterior que estavam cursando ali na FSM. E tem essas 2 ações, então, uma de projeção mapeada, que é a que recebe edital, né, os trabalhos via edital, e a outra ação que acontece ainda na rua, mas um pouco mais acima ali, que é uma ação de live cinema, né, que combina VJ, DJ, enfim, performances ao vivo. E aqui, então, né, os contatos, né, todos os links de acesso para as informações, né, tanto do MACT, do Museu de Arte, Ciência e Tecnologia, do Labar, e as redes também, né, onde a gente costuma compartilhar, né, e fazer toda essa ação também expográfica, né, das exposições, tanto no Instagram, no YouTube, como no Facebook. É isso, Nara. Acabou. No tempo. Na hora, Obrigado, Milton, nos gente. 15. 17 minutos. Mas deu certo. São 3 horas, ainda tem o Guto, depois vai sobrar um tempinho aí para uma discussão. Bom, agora o Nano, da UFRJ, professor Guto. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu me entendo com o Zoom.
Ah, Apareceu. tá. Era permissão aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Tá, beleza. Tá bom. Então vamos lá, gente. Bom, obrigado aí pelo convite, Gilberto, Sete, parabéns pela manutenção desse evento. A gente sabe como é que é difícil, né? Manter essa constância e então vida longa aí para vocês. Eu vou falar rapidamente aqui então do Nano, do, do projeto que a gente está trabalhando agora, né? Mas eu vou fazer uma recapitulada mais conceitual assim, só para estar ligado também ao que a gente vem produzindo, que dá uma direção para a pesquisa do Nano, seu trabalho, né? Que é coordenado por mim e pela Malu, e por essa turma toda que trabalha com a gente, que são os estudantes de graduação, de pós-graduação, seus mais diversos projetos que integram os projetos guarda-chuva do Nano, né, e seus subprojetos em áreas mais específicas, né? O carro-chefe do Nano é esse trabalho da hibridação e da biotelemática, né, está muito ligado ao hiperorgânico. E aí, para pensar o hiperorgânico, vou trazer esse conceito do hiperorganismo, que foi um conceito que surgiu durante a tese, né, e a ideia de pensar esses trabalhos, o processo de invenção, os objetos técnicos, como organismos, né? Isso tem a ver com o pensamento lá do Gilbert Simondon, esse processo de concretização desses objetos, mas trazendo uma atualização, pensando que nesse momento lá da teoria do Simondon, a gente estava bem longe dessa realidade atual hipermediada, né, das redes. Então, pensar aí, então, como é que esses objetos, essas estruturas vão se desenvolvendo totalmente acopladas de uma forma sistêmica às redes. Isso desenvolve aí um processo de evolução desses projetos, de interconexão com outros projetos. A gente está aqui nesse evento falando de projetos que têm afinidade uns com os outros, né? As pesquisas se entrecruzam, isso vai gerando esse ecossistema de trabalhos, de integração entre estruturas que são artificiais e que são naturais. Aí, nesse contexto, eu lancei no ano passado o meu livro, que traz toda essa base teórica dos hiperorganismos, que é praticamente um projeto da tese, né? Ele fisicamente ele pode ser comprado na Amazon, mas eu deixei ele para ser baixado gratuitamente no site da Circuito. Para quem não tiver se interessar, pode baixar ele lá. E aí eu vou falar também da coleção do Hiperorgânicos, que é uma coleção que nós criamos em parceria com a Circuito, a editora Circuito, que publica essa coleção, né? Ela é voltada para essa prática artística contemporânea, no domínio da ciência, da tecnologia e da natureza, e o resgate desse conhecimento ancestral e sua magia, né? A pesquisa, curiosamente, a partir dessa investigação do orgânico, né, e das plantas, que foi um trabalho que eu venho desenvolvendo desde do doutorado, né, desde 2005, ainda quando planta não era um assunto tão hype assim, né? Mas essa inteligência das plantas, a ideia de uma protoconsciência, isso acabou entrando muito forte no trabalho, né, na criação dos híbridos, essa parte de robótica e essa natureza orgânica que vem sendo trabalhada há muito tempo, que na volta deu origem ao Nano, né, junto com a Malu. Então, a gente pensou que a ideia da coleção é uma forma de aprofundar nesses questionamentos da natureza, mas trazendo esse aspecto aí do sutil, né? Que vem de encontro ao que também está sendo muito discutido hoje, que é esse resgate do ancestral, né? Resgate da magia, né? Pensando aí que a gente acaba sempre com a tecnologia trabalhando essa magia de segunda ordem, como diz o Flusser, né? Mas tem essa outra magia
que a gente pode também dialogar com ela, talvez seja importante para pensar a vida, né? A vida natural. Então, esse foi o primeiro não, na verdade, o terceiro volume dentro dessa coleção, né? Que é o Arte, Consciência e Natureza, foi a temática desse número aí. Criar, cultivar e conectar. Autores como Ângela Berlinde, César, que foi comentado aqui, Cila Macdô, Carla Brunet, Paula Barreto, Valmeri Ribeiro. E a gente acabou de lançar, isso também pode ser baixado lá na editora Circuito, a gente acabou de lançar esse volume 4, né, que trabalha as cosmogonias vegetais e arte como tema. É um volume em português e um outro volume em inglês, que traz aí os autores, né, que é o Carl Smith e a Rosiane, o Eduardo Shank, também que já foi comentado aqui, o Jeremy Nabi, o Luiz Eduardo Luna, a Olga Kisseleva e o Roy Ascott, também pensando aí essa ideia da realidade vegetal, considerando o aspecto cosmogônico das culturas originárias, dos povos originários, a ideia das medicinas da floresta, enfim. É interessante que os textos eles se intercruzam. O texto que o Roy vai apresentar nesse volume, que é uma tradução de um texto dele, que tinha sido publicado aqui ainda. Muito interessante que ele trabalha sobre a ideia de interatividade, fazendo associação dessa interatividade com o aspecto xamânico, a ideia de essa mediação xamânica, né? O Eduardo Shank vai trabalhar muito essa ideia também voltada para os rituais, para o xamanismo também. O Eduardo Luna vai trabalhar com uma pintura visionária do Pablo Amaringo, né? Enfim, Jeremy Nabi, todos eles de alguma forma estão aí convergindo nesse projeto que consolida muito essa publicação. Então, eu recomendo a todos que possam dar uma olhada. É um livro pequeno, mas que a gente está mantendo um texto que a gente já considera bastante relevantes, né? Isso aqui é um pouco do aspecto geral que gerou esse número especificamente, que trabalha a realidade enteogênica vegetal, inteligência das plantas, arte visionária, o xamanismo, a biotelemática, o conhecimento tradicional sobre a natureza, enraizado nos povos, na tradição dos povos originários e suas práticas. Vou passar aqui adiante mais rápido para a gente ganhar tempo aqui. Então, isso leva aí ao projeto atual, que eu vou comentar, que essa imagem, da onde que surgiu? Bom, essa ideia do Amarlab é um projeto especial que nós submetemos, um projeto especial do Parque Tecnológico na UFRJ. Ele está atrelado também na ideia do hiperorgânicos, né? Como eu falei, nessa esteira do hiperorganismo, da coleção, tem o nosso evento, né, que já está aí na 11ª edição, chamado Hiperorgânicos. E esse ano o Hiperorgânicos ele traz como temática flutuações. A gente associou esse tema por conta desse projeto, que é a criação desse flutuante, que tem uma autonomia, na verdade são dois flutuantes, que falam entre si, eles conversam entre si, eles fazem medições da Baía de Guanabara, na área poluída, e a partir dessas medições ele pode dizer onde está mais poluído, mandar essa informação para o outro, para eles se aproximarem. Esses domos eles são translúcidos e tem uma iluminação LED que vai também fazer parte da visualidade dele. E aí ele tem uma parte... bom, ele é um projeto que foi aplicado pelo Centro de Letras e Artes, né? Aí tem uma galera toda que está junto. E ele tem... Bom, esse é o local que ele vai ser instalado. A ideia é dentro do Parque Tecnológico na UFRJ, onde tem esse prédio do Lance, que é um colaborador, que a gente vai usar para fazer projeções mapeadas nessa fachada. E a coleta desses dados vai virar a fonte de dados básicos do evento, né? Normalmente a gente usa um terrário com as plantas, então esse ano a gente vai trabalhar com esses dados do flutuante
para fazer essa troca de dados remotos, onde eu convido a todos para participar do Open Lab, porque é uma interconexão de laboratórios. Então, a partir dos dados, qualquer um pode se conectar, coletar esses dados e enviar dados para a rede. A gente usa um servidor e esse servidor faz a troca, essa brincadeira do Open Lab, dos 3 dias do Open Lab. Aí tem um pouquinho da construção do sistema, está aí na fase de prototipagem, partindo para uma finalização. Isso é um pouco da equipe, da turma que está trabalhando lá com a gente, a visita ao Nautilus, que é esse projeto de submarinos na UFRJ, uma competição de submarinos, né, em escala reduzida. E a gente pegou muitas dicas com eles para a construção do nosso trabalho. E além dos dados ambientais, a gente tem um elemento importante, que é um desafio aí para a gente, é a construção de um bioreator, que é uma prova de conceito que ele fica exatamente nesse módulo central ali. É um bioreator trabalhando com as bactérias da água poluída, com as algas, para gerar uma energia limpa, né? Claro que ela é uma milivoltagem ínfima, mas ela é uma prova de conceito e também é uma espécie de, vamos dizer que seja uma fala, né? Uma linguagem desse organismo, né? Desse hiperorganismo, né? Então ele vai estar falando com a gente a partir desses dados. Aqui é o paper que eu estou me baseando nessa pesquisa do Microbial Fuel Cell, assistido pelas algas, que é mais ou menos um composto de algas com água poluída, que gera uma diferença de potencial. E aqui a parte mais de IoT, da comunicação desse flutuante um com o outro. E o hiperorgânicos aí, que eu convido a todos vocês a participar. E eu vou fechar também com um dado do laboratório, que fui convidado para uma masterclass para dar uma palestra na Fundação Williams, na Argentina, no ano passado. De lá saiu um acordo. E a gente está trabalhando um programa de residência com a Fundação Williams e a Budimbor, e esse ano eu voltei para lá, por conta desse intercâmbio, para trazer 2 residentes da Argentina, né, e também levar 2 residentes brasileiros para lá. Então está sendo uma troca muito bacana e muito frutífera, assim. Assim, a Nara tem já essa relação com a Argentina, com a Mariela, enfim, eu acredito que essa relação de sul, do hemisfério sul com os países é muito propícia, muito interessante. Eu acho que é um investimento que, né, muito bacana para todos nós aqui, né? A gente levar isso adiante, são muitas portas que estão se abrindo. Então, fica aí também para vocês saberem, e se houver qualquer proposta, a gente está super aberto a discutir e implementar os projetos. Basicamente é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Guto. Sobraram 15 minutinhos aí para a gente discutir. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Temos várias pessoas aí, o Raulinho, o Fábio Fon, o Pablo, não sei se é o Pablo Gobira, que está aí também. Bom, Eu queria comentar assim, Milton, na verdade, sobre a apresentação da Mônica. Eu vim pensando sobre essa questão dessas novas próteses, né, que elas, queria que ela comentasse um pouco quase que não sei se seria um fetiche, né, mas algo que deixou de ser colocado como algo, como diminuir o nosso potencial no mundo, né, por conta de alguma deficiência, alguma necessidade, e virar algo como uma possibilidade, né? Algo como uma possibilidade, né? Talvez essa ideia do super-herói, né? Da criança ali,
Queria que ela falasse um pouquinho disso, porque eu noto que é como se a gente estivesse entrando numa nova era onde é bacana ter essas máquinas acopladas ali, né? Te dá um novo status, né? Deixa eu só também aproveitar em cima dessa questão do Guto também, se vocês permitirem, e para a Mônica também, é, que é bem legal, inclusive, para em Jogos Olímpicos também, por exemplo, os corredores com pernas físicas, como nós nascemos eventualmente, não normalmente, não podem correr com pessoas com pernas com próteses. Porque as próteses elas andam mais rápido de que estão indo nessa mesma direção que o É Guto fez aí a questão, enfim, mas esse item aí. legal. Na realidade, eu acho que com o avanço da impressão 3D, contribuiu para que isso viesse à tona, mas isso não é, eu acho que é a principal razão. Eu acho que existe também, do ponto de vista social, por isso que eu falei ali quando eu estava fazendo a apresentação, a ideia da diferença, e aí não só é a diferença da deficiência física, certo? Mas da diferença do indivíduo no contexto social. Então, na realidade, eu acho que esses dois pontos ajudam a reforçar a possibilidade dessa Boa integração. boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é da portaria, tem uma entrega para a dona Sônia, do Mercado Livre. Quem que tá, será? Eu me perdi. Então, esses dois, posso continuar? Pode. Posso? Então, eu acho que esses dois pontos ajudam, um interfere no outro, mas contribui para essa mudança não sei se de paradigma, mas é uma mudança que tem ocorrido. Mas eu ia falar alguma coisa. Assim, e é importante chamar a atenção que existem alguns tipos de prótese, e as próteses open source, na realidade, a gente tem que tomar um certo cuidado na utilização delas, porque elas podem, como estão lá na internet disponíveis para serem baixadas, elas muitas vezes são utilizadas sem a devida preocupação de que não venha causar lesão nas pessoas. E, na realidade, eu acho que, não lembro se eu falei, mas aquela que foi mostrada é uma prótese mioelétrica, em que, na realidade, o coto da pessoa, ao se movimentar, ele é captado o sensor e essa ação que determina o funcionamento do braço e das mãos. Então, eu acho que, como tem-se tido uma perspectiva, eu acho que bastante, vamos dizer, um investimento bastante grande na questão estética, paralela à questão funcional, eu acho que isso realmente vem reforçar essa possibilidade dessa transformação de a pessoa com alguma diferença, aí eu não falo nem a deficiência em si, a pessoa com alguma diferença venha se colocar dentro desse mundo que a gente está vivendo, entendeu? Eu acho que o estigma realmente tem sido mais trabalhado, vamos dizer assim, certo? Não sei se minimizado, mas com certeza mais trabalhado tem sido feito. Juliana, não sei se você quer colocar alguma coisa. Eu até acrescentaria também que com o avanço das tecnologias, né, a Mônica trouxe aí a questão da impressão 3D, mas também tem a tecnologia que permite a funcionalidade desse dispositivo, que hoje em dia a gente já começa a ver próteses que acrescentam um sexto dedo, uma sexta função que não é natural ao homem, mas que já existe, já é uma realidade que está sendo utilizada, por exemplo, próteses biônicas que permitem um giro de pulso que vai além do que o homem consegue. Então, ou seja, essas funções a mais já existem e já estão sendo utilizadas, mas realmente com bastante, com um equilíbrio para que isso também não vá além do que aquela perspectiva daquela pessoa, daquele indivíduo está esperando, né? Às vezes a pessoa ela só quer, às vezes, uma prótese que não transpareça que ela tenha ausência.
não lembro, mas às vezes ela quer ir além daquela possibilidade humana, né, dos que estão ao redor dela, né? Então é uma questão de perspectiva também. Talvez tenha É, respondido para Gilberto, não sei, mas eu queria comentar também, a gente vê que a tecnologia está afetando tanto o nosso corpo quanto a natureza, né? Não sei se o Guto mesmo, né, a Mônica também vê uma relação entre os dois trabalhos que estão relacionados, tanto o nosso corpo com a natureza, né? E se o Guto também vê como esses trabalhos que ele faz, as plantas como órtese, usando órtese ou prótese também, né? Como vocês veem essa relação entre o corpo e o ambiente sendo modificado pela natureza nessa coisa né, quase do pós-humano, de uma pós-natureza, onde, né, parece que eles ganham outras capacidades, tal, né? Que vai até mais para o design do que para a arte, talvez, né? Não sei. Enfim, eu tento é, focar muito assim no trabalho desde o início. Ele era meio que experimentar com as plantas, mas tentando trazer muito o que as plantas poderiam abrir para o sistema, né? Então, assim, era como um hackeamento do sistema pelas plantas, né? Um hackeamento desse sistema tecnológico artificial por um organismo vivo. Então, era um trabalho muito de escuta. E aí, a consequência disso, que foi surpresa para mim, era que a junção ia gerando coisas estranhas, né? São esses híbridos, não? E são esquisitos, porque você olha uma planta lá com tecnologia acoplada e você já não vê mais nem a tecnologia do jeito que ela era, nem a planta do jeito que ela era. Aí cria essa terceira coisa. Então, assim, é muito consequência, não foi intenção de fazer isso, né? Então, acho que tem uma coisa de experimentação, assim, que eu tento, pelo menos no meu caso, eu tento manter aceso e alimentar isso, porque eu acho que é muito da poética, assim. Milton, eu acho que essa relação do corpo com a tecnologia e centrada mais nas questões das próteses, aí eu não falo nem só de membro superior e de membro inferior, eu acho que até de órgãos, certo? Está caminhando exatamente para ser o futuro, se não já é, vamos dizer, certo? Agora, ao mesmo tempo, eu não desconsidero o homem dentro dessa relação, certo? Homem e mulher dentro dessa relação. Então, às vezes, se a gente for pensar historicamente, essas relações com a tecnologia existiam de formas distintas, certo? Obviamente, em função da complexidade desta tecnologia. Entretanto, o que eu acho que hoje é tão rápido o avanço, e aí eu acho que, paralelamente a isso também, vem um discurso de que com a tecnologia se pode tudo, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu acho que essa relação é super importante, vai representar a relação, no contexto da prótese que eu estou falando, vai representar a relação do corpo, na possibilidade de viabilizar esses indivíduos sob aqueles 3 pontos que eu falei anteriormente. Então, ao ponto da forma que isso acontece é uma coisa, mas, entretanto, a gente tem que tomar, vamos dizer, uma percepção, certo? Que não é a tecnologia em si, mas o conjunto em que o homem, com a tecnologia, estabelece a possibilidade de construção desses objetos, entendeu? Legal. Parece que tanto a tecnologia está sendo utilizada para a sobrevivência do ser humano quanto da natureza, né? É paradoxal, né? Gente, eu acho que a gente pode agora agradecer a mesa, né, Milton? Uma mesa excelente. Já. Parabéns a todos. Que o